No livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que essa palavra lida agora, Senhor, flua em nossos corações a Tua graça, de tal forma que essa graça nos alcance em nossos pecados e nos confronte e nos corrija e nos faça amadurecer. Que essa graça venha ao nosso encontro nesta hora, nos ensinando sabedoria que vem de Ti mesmo, para uma vida agradável aos Teus olhos. Que assim seja, Senhor, para a glória de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Podeis aceitar. Buscar a sabedoria não é uma opção. Buscar sabedoria é uma necessidade. Quem não busca ser sábio na maneira como vive, logo colherá as dores da vida. Porque a vida em si, ela é amarga, ela é difícil. E é por isso que Tiago tem batido nessa tecla do problema da sabedoria. Porque, como nós vimos, muitos irmãos, quando ele escreveu esse texto, estavam passando por momentos muito difíceis e estava fácil tomar uma decisão errada, decisões impensadas. Por isso Tiago bate nessa tecla da necessidade de uma sabedoria, mas ele quer descartar a ideia dessa falsa sabedoria, como nós já vimos. Porque às vezes nós nos cercamos de sabedoria, mas totalmente falsa. Sabedoria que nos faz pensar que estamos agindo corretamente e na verdade está nos levando apenas à destruição de nós mesmos. Então nós vimos que Tiago coloca que essa sabedoria, que é falsa, ela pode proceder de três braços muito distintos. Ela tanto pode ser uma sabedoria terrena, uma sabedoria que é aprendida com a cultura. Ela pode ser uma sabedoria animal, ou seja, uma sabedoria que é aprendida com o instinto dos sentimentos, daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero. Ou ele diz, pode ser uma sabedoria demoníaca, instigada mesmo por Satanás na nossa vida. E nós vimos que essa sabedoria demoníaca, ela tem como característica a inversão de valores e papéis, a negação da palavra de Deus e
o anúncio de falsas promessas em nome de Deus. Tudo isso tem gerado na nossa sociedade ou pessoas sem Cristo, vivendo uma falsa sabedoria mundana, animal e demoníaca, ou muitos crentes com esse mesmo tipo de sabedoria. E Tiago tem colocado para nós que é fácil identificar quando a nossa sabedoria ela está sendo de um desses níveis. Voltando ao versículo 14, ele disse: se pelo contrário, em nosso coração existe inveja amargurada e sentimento faccioso, daí procede a falsa sabedoria. Mas talvez seja fácil mascararmos esse sentimento faccioso, essa inveja amargurada. Então, para que não haja dúvida, Tiago coloca umas duas coisas para que a gente pense e avalie bem o nosso coração, se a nossa sabedoria realmente vem do Senhor. Diz o versículo 16: pois onde há inveja, sentimento faccioso, observe que ele retomou os dois temas do versículo 14: inveja amargurada, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Se a minha vida, se o meu relacionamento no dia a dia, ele é marcado por uma dessas duas coisas, confusão e atração daquilo que é mal, é porque a minha sabedoria é falsa. Ou ela está sendo instigada pela minha sociedade corrompida, ou ela está sendo instigada pelos meus sentimentos pecaminosos, ou o que é pior, ela pode estar sendo instigada pelo próprio diabo na minha vida. E aqui nós temos que discernir esse jogo de palavras que Tiago faz. A primeira característica de uma falsa sabedoria, fundamentada em inveja amargurada e sentimento faccioso, é a confusão. E aqui confusão não tem apenas a ideia de se criar atrito com os outros. A ideia da palavra confusão em Tiago, no apóstolo Tiago, é a ideia de não discernirmos direito mais o que está à nossa volta. A gente começa a dar tiro em tudo que é direção, em todas as áreas, porque a nossa sabedoria cegou a nossa capacidade de discernir o que está à nossa volta. Entenda, nossas confusões uns com os outros, elas são geradas exatamente dessa incapacidade de discernimento do que está à nossa volta. E é exatamente isso, por exemplo, que o diabo faz no Éden. Ele planta uma falsa sabedoria para Eva, Eva come da fruta, leva para o marido, e de repente está lá Deus olhando para eles e dizendo: Adão, quem te fez saber que estavas nu? E agora esse homem já não tem mais discernimento da preservação da sua mulher, do cuidado para com a sua mulher. Ele apenas simplesmente joga ela no fogo. Foi a mulher que tu me deste. Acabou a noção de preservação do outro, de cuidado com o outro. E aí começa a confusão. Eu não sei mais quais são meus papéis, eu não sei mais quais são os meus direitos e deveres, eu não sei mais quais são os meus valores, em que eu acredito. E a confusão vai se instalando. E à medida que essa confusão vai se instalando dentro de nós começamos a atirar para tudo que é lado mesmo. Isso me lembra bem naquela mesma passagem
da profecia de maldição contra Satanás, quando o Senhor disse que do descendente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eu tenho dito para vocês que pisar a cabeça de serpente não mata a serpente na hora. Não mata. Você quer matar uma cobra, você não pisa na cabeça dela. Você prende a cabeça dela, localiza o coração do meio do rabo para trás, finca a faca, morre na hora. Agora você quer matar uma cobra com crueldade, pise a cabeça dela. Ela perde a noção de tudo, de tempo, de espaço, ela fica louca de dor. E é assim que às vezes nós estamos agindo, não com sabedoria, mas com uma confusão maligna no nosso coração, carregado de dores, carregado de amargura. O que a gente está ganhando com isso? O que você está ganhando com uma sabedoria carregada de amargura no coração? Confusão. Só isso, confusão. E a vida é tão grande para você passar a vida com confusão. Você vai viver a eternidade para ficar vivendo, criando confusão. Não, eu não tenho eternidade, a minha vida é muito curta para eu ficar procurando confusão. Mas a falsa sabedoria acha que isso é justo. Ela não se percebe que essa confusão é gerada por essa inveja amargurada, pela frustração de um coração que não alcançou o que almejava, e aí se frustra e gera relacionamentos sem discernimento de nada, onde a gente sai atropelando uns aos outros, onde a gente sai machucando uns aos outros, onde nós não medimos as nossas palavras, onde nós não medimos as nossas ações, onde nós nos tornamos pessoas totalmente egoístas, centradas em nós mesmos, nas nossas justiças próprias, e aí estamos cheios de razão, estamos cheios de sabedoria demoníaca. A sabedoria que está cheia de demônios perturbando o coração. E a gente acha que a gente sabe. Olhe para a sua vida. Veja quantas decisões em nome da sua sabedoria você tem tomado. E veja quanta paz ela provocou. Você vai descobrir que talvez você tenha gerado pouca paz. A maioria das pessoas não gera muita paz nas suas sabedorias. Elas só geram confusão, só geram amargura, só geram machucaduras no coração dos outros. É essa sabedoria que nós queremos? Uma sabedoria que Tiago já disse que pode ser até demoníaca. Como diria o pessoal da minha época, né? Cruz credo. Não me basta ter que conviver com o diabo do meu coração, cheio dos seus próprios pecados, eu ainda vou deixar portas abertas para que o próprio diabo instigue mais o meu coração demoníaco. Mas se tudo que você está produzindo nos seus relacionamentos é confusão, então está aqui um dos sinais para que você pare para pensar que tipo de sabedoria você tem vivido. Quando as pessoas não conseguem chegar em você e encontrar paz, que tipo de sabedoria você tem vivido? Quando nós só geramos conflitos, que tipo de sabedoria?
Mas Tiago vai um pouquinho mais longe, ele diz que dessa inveja amargurada, ou seja, das minhas frustrações não resolvidas, e desse sentimento faccioso, não surge apenas confusão. Ele diz que surge também toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Bom, se Tiago está pensando com Gênesis na cabeça, quando ele está tratando dessa sabedoria, bom, nós vamos lembrar a primeira consequência que houve em Gênesis por causa de uma sabedoria instigada por Satanás. Primeira coisa, o homem perdeu comunhão com seu Deus. À medida que eu não vivo a sabedoria de Deus, a primeira coisa que acontece na minha vida é exatamente o afastamento de Deus. Eu perco a vontade de orar, eu perco a vontade de meditar na palavra, eu perco a vontade de me relacionar com pessoas, eu perco a vontade de amar pessoas. Toda espécie de coisas ruins começam a acontecer. Eu me torno insensível, eu embruteço o coração, e tudo que está ao meu redor começa a ser amaldiçoado. Uma coisa que para mim é muito forte quando eu leio a profecia de Isaías no capítulo 1, a segunda acusação que Deus traz ao tribunal em Isaías 1, Deus começa perguntando: por que vocês continuam em rebeldia? Não estão vendo que as feridas estão aumentando em vocês e elas não são curadas? E aparentemente o problema fica só na gente, mas ele diz em seguida: as vossas filhas foram entregues também. A vossa terra foi devastada também. Ou seja, tudo que está ao meu redor, quando a minha sabedoria não é de Deus, começa a ruir. Tudo começa a ruir. Porque uma falsa sabedoria, em vez de produzir bênção, ela produz maldição na vida da gente. E esse é um problema sério. Às vezes a gente está vendo tudo ruim e a gente não para pensar: Senhor, por quê? E a gente não para pensar porque talvez a gente vá ouvir do Senhor: essa sua sabedoria não vem de mim, a maneira como você está tomando suas decisões não procede de mim. Como diriam os antigos, Oxalá. Tiraram essa palavra, né, da Bíblia. Cadeia de Umbanda, tiraram Oxalá. Mas Oxalá é tomara que não seja demoníaca ainda essa origem da sua sabedoria, que ela ainda esteja num nível ameno, porque quando ela está num nível demoníaco, a maldição é grande sobre o que está ao nosso redor. Por isso Tiago diz: toda espécie de coisas ruins começam a se manifestar na minha vida. Nós precisamos nos questionar. Há coisas ruins que acontecem na vida da gente onde nós não somos culpados. São aquelas provas do capítulo 1 que Tiago fala, que vem de fora para nos fazer crescer, mas elas vêm de fora. Eu olho para mim e eu não vejo nenhuma decisão que eu tenha tomado errado para que eu esteja agora sofrendo as consequências.
bem, o problema é que existe uma sabedoria que me leva a tomar decisões erradas e de repente eu começo a ver o meu mundo caindo. Nada dá certo. E paulatinamente isso vai entrando na vida da gente. E a gente, como bom teimoso, em vez de se arrepender, chegar ao Senhor, pedir perdão, não, a gente continua insistindo na decisão errada. Lembre-se, Tiago vai tratar disso no capítulo 4. Deus resiste aos soberbos. Aqueles que querem insistir na sua sabedoria, aqueles que querem insistir na sua cultura, na sua inteligência, Deus resiste a esses. Uma coisa que eu acho fantástica em Deus é que quando Ele olha esse tipo de situação, Ele simplesmente diz: vá com fé. É isso que você quer? Faça. Se arrepende. Arrepende sua casa, arrepende a sua vida, arrepende seu emprego, arrepende tudo que eu dei. Vá, siga em frente. Isso eu acho fantástico em Deus. Ele nos larga a nossa própria sorte. Você acha que Deus fica lá do céu olhando para você? Ai, meu filhinho, não faça assim. Ai, não tome essa decisão. Menino, olha o que você vai fazer. Não, Deus não é assim. Quando Deus percebe a soberba, Deus nos larga a nossa própria sorte, para que nós vejamos quem nós somos com a nossa sabedoria. Mas ao mesmo tempo que Ele nos larga a nossa própria sorte, para que a desgraça venha sobre nós, para que a maldição venha sobre nós, Ele é Deus misericordioso, que se agrada de um coração contrito, que se agrada de um coração arrependido, que se achega a Ele em confissão, e então toda espécie de coisas ruins Ele começa a limpar, Ele começa a retirar da nossa vida. É assim que funciona. Onde há inveja e sentimento faccioso, há uma falsa sabedoria. Uma sabedoria que pode ser terrena, pode ser animal e pode ser até demoníaca. E onde existir essa sabedoria falsa, haverá confusão e haverá toda espécie de coisas ruins. Por isso, quando nós estivermos atravessando momentos difíceis na vida, é importante questionarmos do porquê disso. Se a nossa dificuldade é oriunda daquela prova que vem de fora para a nossa vida, para nos amadurecer no relacionamento com Deus, ou se essa dificuldade é fruto de uma sabedoria falsa que nós permitimos viver no nosso dia a dia, e que agora se levantou como uma praga, destruindo a nossa vida, nossos relacionamentos, nossa casa. De onde procede essa sabedoria? Qual é a colheita que nós temos tido da nossa sabedoria? E se não é a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, se a nossa sabedoria não produz isso, então o Senhor nos convida nessa noite a nos arrependermos, termos um coração contrito, para que Ele, Deus, nos ensine a verdadeira sabedoria e desfaça toda a confusão e toda espécie de coisas ruins,
que tenham se abatido na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Feche seus olhos. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti nessa hora, suplicando a Tua misericórdia e suplicando que o Senhor nos ajude a discernir o que está acontecendo em nossas vidas quando as coisas não caminham bem. Que saibamos nos alegrar quando esses momentos forem provações da fé que nos fazem crescer em Ti, e que saibamos nos arrepender, que haja disposição para arrependimento em nossos corações, quando as nossas dores, sofrimentos e dificuldades forem resultado de uma sabedoria maldita, mal vivida, mal aprendida e mal praticada na nossa vida. Dá-nos um coração humilde diante de Ti, Senhor, para que achemos graça diante dos Teus olhos, e assim a nossa vida seja curada, tratada, para a honra de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.